Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, Excede Pais e Filhos. Nós estamos no capítulo 2, a encarnação do verbo e seu significado no ordenamento familiar. Para quem ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuir para ainda mais pessoas. Vamos continuar a nossa leitura? Capítulo 2, a encarnação do verbo e seu significado no ordenamento familiar. O que a expressão "a palavra de Deus" nos diz sobre a natureza de Deus? A expressão "a palavra de Deus" sugere que Deus é contemplativo, isto é, que Deus é caracterizado por pensamentos, sabedoria e entendimento. Palavra expressa uma ideia, um pensamento. Antes da palavra ser expressa pela pessoa, a ideia está na sua mente. Alguém pode até falar sem pensar, mas o homem sábio pensa antes de falar. Falar da palavra de Deus é referir-se ao que está na mente de Deus. De fato, a Bíblia fala claramente que Deus é caracterizado por conhecimento e entendimento. A Bíblia diz: com Deus está a sabedoria e a força, ele tem conselho e entendimento. Essa passagem está em Jó 12:13. O salmista declara: grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Salmo 147:5. O que sempre esteve na mente de Deus, suas atitudes e suas vontades, é o que ele sempre desejou inculcar em nossas mentes. A expressão palavra de Deus também sugere que Deus é criativo. De acordo com o pensamento judaico, a palavra é mais do que um som expressando um significado. Para o judeu, uma palavra realmente realizava algo, ou seja, a palavra tem a função de realizar ou fazer coisas. O homem comanda e as coisas são feitas. Esta é a maneira como a Bíblia fala da palavra de Deus. Ele fala e algo é criado. No primeiro capítulo de Gênesis, nós lemos: e disse Deus, haja luz, e houve luz. O salmista se reporta a isso da seguinte maneira: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Salmo 33:6. Também em Hebreus lemos: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Hebreus 11:3. Deus é criativo e contemplativo, e isso implica que ele é também comunicativo. Sendo a palavra um meio de comunicação, parece-nos razoável crer que Deus é pessoal e que o homem foi feito à sua imagem. Portanto, a comunicação entre Deus e o homem torna-se uma expectativa. É inerente à natureza de Deus comunicar-se, revelar-se a si mesmo, estabelecer contato e tornar-se conhecido. Então Deus é contemplativo, isto é, ele pensa, é sábio e entendido. Por ser criativo, entre parênteses, criador, Deus pôde fazer o mundo por sua própria palavra. Pôde chamar à existência as coisas que não existiam. Por ser comunicativo, Deus desejou converter-se ao ser humano. Então enviou sua palavra, ele mesmo, para ser recebida pelo homem. A palavra é histórica. O grande e poderoso Deus, no qual habita a eternidade, que está muito além de nós, decidiu revelar-se, comunicar-se, aproximar-se a si mesmo. Revelação não é o homem descobrindo Deus, mas Deus vindo até o homem para se fazer conhecido por ele e um com ele. A primeira coisa a ser considerada na religião cristã é tomar a direção certa, ou melhor, endireitar os caminhos. Revelação é essencialmente a forma escolhida por Deus
para demonstrar sua graça, misericórdia e condescendência, em aliança e amor excede. Nesse ponto, nós somos confrontados pela verdade bíblica central acerca da revelação e acerca do papel da função orgânica de Deus no processo de seu autocompartilhar. Essa verdade bíblica central é que Deus não se revelou a si mesmo ao homem apenas em palavras, mas antes de tudo em atos, em obras, isto é, em fatos históricos. A história é o veículo da autorrevelação divina. Há um padrão da autorrevelação de Deus na história, ou seja, Deus falou e suas palavras explicam os eventos. Deus se revelou por palavras e obras. É como sustenta o Dr. George Eldon Lade. Este é o modo bíblico da revelação. Os atos reveladores de Deus na história, acompanhados pela profética palavra de interpretação que explica a fonte e o caráter dos atos divinos. Ações e palavras. Deus age, Deus fala. E as palavras explicam as ações. As ações ou obras não podem ser entendidas sem ser acompanhadas pela palavra divina. E a palavra divina ficaria sem poder se não acompanhadas pelas obras poderosas. Ambos, atos e palavras, são eventos divinos procedentes de Deus. The New Testament and Christians, página 27. Da mesma forma, a família precisa praticar as obras e depois validá-las com as palavras. Os pais precisam demonstrar sua parentalidade com suas obras exemplares, mas também precisam confirmá-las e explicá-las com a palavra de Deus através de suas palavras. As palavras dos pais aos filhos se resumiriam em falatórios vazios na ausência das obras. Deus promoveu o processo histórico da revelação e da redenção em duas maneiras correlatas: por Israel e por Jesus Cristo. João escreveu: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1:17. O Êxodo é o mais contundente exemplo de Deus, mostrando sua mão, através de um evento histórico, quando Deus chamou Moisés e o comissionou a liderar o povo de Israel para tirá-lo do Egito, conduzindo para a Palestina o propósito de Deus, não era só livrar o povo de Deus, mas também a sua autorrevelação. Israel haveria de saber que Yahvé é Deus, por causa de seus atos poderosos, ao livrá-los da escravidão, conforme vemos no seguinte versículo. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrei da sua servidão, e vos resgatei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. Sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Essa passagem está em Êxodo 5, 6 e 7. A libertação do Egito não foi realizada pelo sábio plano arquitetado pelos israelitas, nem pela habilidosa liderança de Moisés, nem por decisão de Faraó. Tudo foi feito pela mão de Deus. Deus estava operando todos aqueles eventos e, através deles, Deus estava se revelando como Deus. Através dos eventos históricos, Deus deu-lhes o seu nome, Eu Sou, ou revelou-se a si mesmo. Quer dizer, Ele lhes deu a sua palavra. Deus agiu e Deus falou, e sua palavra explicava os eventos. O mesmo pode ser dito da queda de Israel sob a Assíria e o cativeiro babilônico, através dos quais Deus estava se auto-revelando. O registro bíblico da história não é um evento neutro, não é um mero registro de historiadores incrédulos, sem compromissos.
mas, ao contrário, o registro dos atos de Deus na história. Portanto, a Bíblia é a história interpretada, eventos e significado. História é entendida como o veículo da autorrevelação e atos salvíficos de Deus. A palavra, como o Novo Testamento, é expressa na encarnação, a autorrevelação de Deus em Jesus Cristo, o menino de Nazaré, e na interpretação divinamente dada sobre o significado deste grande evento histórico. Sobre isso, João escreveu: "E o Verbo, Logos, se fez carne." João 1,14. A palavra encarnada, o Filho, é o resplendor da glória de Deus. Esse significado também pode ser visto em Hebreus 1,3, que diz: "Ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser." Jesus é também a palavra de Deus revelada pela sua pessoa e pelas suas ações e suas palavras. O Novo Testamento registra primeiramente o ministério de Jesus como a sua pessoa, sua missão, sua mensagem e sua morte. Pessoas céticas supunham que a maravilhosa conduta de Jesus indicasse que ele fosse anormal e maluco. Marcos 3:21. Ou mesmo mancomunado com os poderes demoníacos. Marcos 3:22. Os evangelhos são, ao mesmo tempo, relato dos eventos na história e também a interpretação profética de que Jesus era realmente o Redentor messiânico, o encarnado Filho de Deus. Os evangelhos registram muitos fatos que a história não pode entender nem explicar. Por exemplo, o fato de que Jesus nasceu pelo ato criativo de Deus, através da vida biológica de Maria. Que o Jesus crucificado ressurgiu dentre os mortos. Sobre esse assunto, P.T. Forsyth escreveu: "O Evangelho é uma espécie de interpretação de Jesus Cristo dada no Novo Testamento." Jesus é a palavra de Deus, o supremo ato da revelação e redenção. Está na pessoa de Jesus Cristo. A melhor forma de se enviar uma mensagem é embrulhar uma pessoa com ela. Somente na pessoa de Jesus de Nazaré, Deus tem se compartilhado a si mesmo em um lugar, em um evento na história, de maneira tão verdadeira e plena. Veja o que diz o seguinte texto: "O centro da Bíblia e da história é a revelação na encarnação da palavra, o Verbo Logos, Jesus Cristo. Ele é a única de todas as revelações. É o nome dele que nós lemos na revelação natural, a história da velha aliança. É o começo da sua revelação. Nós esperamos as últimas coisas, como a sua vinda em glória, por exemplo. Ele é a unidade de toda a revelação, tanto na sua existência como na manifestação." Brunner, Revelation and Reasons, 198. No prólogo do seu evangelho, João diz que se você deseja ver a palavra de Deus, é somente necessário olhar para Jesus. Nele, a palavra de Deus veio a nós. Não entender essa dimensão da palavra de Deus é o mesmo que não entender todo o conceito de palavra de Deus. Vamos terminando por hoje a leitura deste capítulo. Desejo a todos vocês uma abençoada semana e até a próxima.